Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Antes da gente orar, gente, eu quero mostrar aqui para vocês o que chegou para mim hoje. É bem legal, eu gostei bastante. Que é essa Bíblia de estudo da NTLH que nós vamos usar aqui a partir de hoje. Essa Bíblia ela traz alguns estudos sobre algumas passagens e também comentários sobre alguns versículos e também referências. Fala, lendo um versículo, ele traz referência de outra passagem. É bastante legal, bastante útil e a gente vai aproveitar bastante essa Bíblia de estudo. Eu gostei bastante. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça, Pai amado. Te agradecemos pela tua misericórdia, Pai amado, que nos alcança todos os dias. A tua misericórdia, Senhor, é infinita, Pai amado. Mesmo não merecendo, Senhor, a tua misericórdia, Pai, o teu amor, a tua bondade, Senhor, pois somos pecadores, somos falhos, Senhor. Muitas vezes, Pai, negligenciamos a tua palavra, Pai amado. Muitas vezes te trocamos por coisas banais, por coisas que não acrescentam nada pra gente, Pai amado, por coisas fúteis, meu Deus. Mas te pedimos perdão, Pai amado. Pedimos perdão e te pedimos, Senhor, que nos ensine. Nos ensine a te adorar do jeito certo. Nos ensine a te buscar do jeito correto, Pai amado. Nos ensine a ser fiel a ti, Senhor. A te dar prioridade, Pai amado. A te obedecer, Senhor. A, a amar nosso próximo como tua palavra pede, Senhor. Nos ensine, Senhor, porque somos tão egoístas. Somos tão desprezíveis, meu Deus. Nos perdoe, Pai amado. Nos perdoe por muitas vezes, Senhor, te deixar de lado, Pai amado. Nossa prioridade devia ser a Ti, Senhor, o Teu reino, Pai amado. Mas não fazemos isso, Senhor. Pai, mas ainda assim, Senhor, mesmo com todos esses males cometendo contra Ti, Senhor, o Senhor nos ama, Pai amado. Um amor que chega a nos constranger, meu Deus. Porque não merecemos, Senhor, não merecemos. Não merecíamos a morte do Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz, Pai. Não merecíamos a vergonha que Ele passou naquela cruz, Pai amado. As dores que Ele passou naquela cruz, Pai amado. Teve seus pés, teve suas mãos perfuradas, Pai amado. Tanta dor, tanta aflição que Ele passou, meu Deus. E tudo isso para nos tirar da escravidão do pecado, Pai amado. Muito obrigado por esse amor infinito, meu Deus. Muito obrigado pela tua misericórdia infinita, Senhor. Pois sem tua misericórdia já não estaríamos aqui, Pai amado. Obrigado por ser um Deus bom, um Deus fiel, um Deus perfeito, um Deus criador do céu e da terra e tudo que nela há, Pai amado. Um Deus criador, Senhor. Senhor, e nesse momento, Pai amado, eu te coloco o meu desejo, Pai amado, que tua palavra, Senhor,
alcance aquelas pessoas que ainda não ouviram falar de Ti, Senhor. E aquelas pessoas também que já ouviram falar de Ti, mas por algum motivo Te deixaram, Senhor. Senhor, a minha oração nesse momento é que o Teu Espírito Santo vá ao encontro dessas pessoas, meu Deus, convencendo, Pai amado, que Tu és o caminho, que Tu és a verdade, que Tu és a vida, meu Deus. Não há outro caminho senão Teu Filho Jesus Cristo, Pai amado. Então, Senhor, que essas pessoas possam fazer de Ti o único Deus da vida delas, Pai amado. Senhor, também venho Te pedir por esse momento de comunhão contigo, Pai amado. Senhor, abra nossos ouvidos, abra nossa mente também, Senhor, para deixar a Tua palavra entrar, Pai amado, e fazer morada na gente, Senhor. Nos dê compreensão, entendimento, nos dê humildade, Senhor. Humildade para saber que não somos nada e Tu é tudo para nós, Pai amado. Tu és a nossa vida, meu Deus. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, e como a gente está em alguns dias do Dia das Mães, eu trouxe aqui um estudo para vocês, para compartilhar com vocês. E o título é Amor de Mãe. E o primeiro tópico desse estudo é o título, Amor de Mãe. E no estudo diz assim: no mês de maio, comemoramos o Dia das Mães em alguns países. Todos os lugares do mundo têm um dia separado para lembrarmos mais uma vez da importância do amor materno em nossas vidas. Ele pode vir de uma mãe biológica, da avó que o criou, de uma pessoa da família ou dos amigos que acompanhou cada fase da sua vida, te amando de forma incondicional. Mas o principal lugar onde também encontramos esse amor é em Deus, que ensinou Maria sobre esse sentimento e entrega, sobre esse sentimento e entrega, através de Jesus. Amém. E amanhã, se Deus permitir, vamos ver o tópico do título Primeiro Ministério. Primeiro Ministério. Vamos para o devocional aqui em Charles Spurgeon. E a passagem do texto de hoje está referente a Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor. Efésios, capítulo 1. A estreia da Bíblia de Estudos.
Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler aqui o comentário da passagem do versículo 3, capítulo 1. E ela fala sobre capítulo 1, versículo 3. Unidos com Cristo. Dons espirituais do mundo celestial. Isto é, dons que vêm da parte de Deus, para o uso da expressão mundo celestial, em sentido semelhante. Em sentido semelhante. É isso. E diz assim a palavra do Senhor. Versículo 3. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Amém. Bastante legal. Interessante. Vamos ler a mensagem de Spurgeon. Diz assim a liturgia. O devocional. Tô todo enrolado hoje, gente. Desculpa. Devocional. Cristo derrama sobre seu povo toda a bondade do passado, do presente e do futuro. Nos tempos misteriosos do passado, o Senhor Jesus foi o primeiro eleito de seu Pai, e em sua eleição, ele nos deu uma vantagem, pois fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Ele tinha por toda a eternidade as prerrogativas de filiação, como filho unigênito e muito amado de seu Pai. E ele, na riqueza de sua graça, nos elevou também à filiação por adoção e regeneração, para que, então, nos fosse dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. A aliança eterna, baseada na fiança e confirmada por juramento, é nossa, para nossa forte consolação e segurança. Nas eternas decisões da sabedoria e do decreto onipotente que nos predestinou, os olhos do Senhor Jesus estiveram sempre fitos em nós. E podemos descansar seguros de que em todo o desenrolar do destino não há sequer uma linha que atente contra os interesses de seus escolhidos. O grande noivado do Príncipe da Glória é o nosso noivado. Aleluia. Pois é a nós que ele está prometido. À medida que as sagradas núpcias deverão ser declaradas em breve a todo o universo, a maravilhosa encarnação do Deus do céu, com toda a incrível condescendência e humilhação da qual participou, é nossa. O suor de sangue, o flagelo
a cruz são nossos para sempre. Amém. Sejam quais forem as felizes consequências que fluem da perfeita obediência, da expiação completa, da ressurreição, da ascensão ou da intercessão, são todas nossas, pois ele nos deu de presente. Sobre sua armadura, ele agora leva nossos nomes. E em suas alegações de autoridade perante o trono, ele se lembra de nós e suplica em nosso favor. Ele aplica seu domínio sobre principados e potestades, e aplica sua absoluta majestade no céu, em benefício daqueles que nele creem. Seremos exaltados com ele, na mesma medida que somos, como ele, humilhados. Aquele que se entregou por nós nas profundezas da miséria e da morte, não retira a sua garantia agora, que está entronizado nos altos céus. Amém. Vamos para a leitura em 2 Crônicas. O 2 Crônicas, capítulo 25. O reinado de Judá. O reinado de Amazias, de Judá, na verdade. E vamos ler o comentário sobre um pouco do texto. Amazias foi rei de Judá de 781 a 796 a.C. Seu reinado se divide em duas partes. Uma primeira, do versículo 1 até o 13, marcada por obediência ao Senhor e sucesso. E uma segunda, do versículo 14 ao 28, marcada por adoração a ídolos e revolta contra Deus. No versículo 14 e 16, por fim, derrota e morte, no versículo 22 ao 27. Os versículos 1, 4, 11, 17, 28 tem paralelo em 2 Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao 20. Os demais aparecem aqui em 2 Crônicas. E aqui tem algumas referências. Eu vou deixar na descrição para vocês, tá? Darem uma olhada depois. E o capítulo 25 começa assim. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado
o seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Guerra contra os edomitas. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima, das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100, segundo as famílias a que pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300.000 homens. Todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. Além destes, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Mas, se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois eles têm poder para dar a vitória, pois ele tem o poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou: Mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu: O Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa, e eles foram embora furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram as cidades de Judá, que ficavam entre Samaria e Bet-horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou, e queimou incenso a eles. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte:
Porque o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo, deles das mãos do Senhor. Mas o rei o interrompeu, dizendo: Desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cale a boca, senão vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: Eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Guerra contra Israel. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Jeoás, que era o filho de Jeoacás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: Uma vez, um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem. Para um cedro: Dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem dê em casamento a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo. Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fossem presos pelos seus inimigos, e por terem adorado os deuses dos edomitas. Então o rei Joás saiu com seus soldados e lutou contra Amazias em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom, e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns, e voltou para Samaria. A morte do rei Amazias. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel.
Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo. E por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. É isso, gente. Capítulo 25 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.